Olá, meus lindos, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um Save Point, onde vamos falar de pontos específicos da lore do Final Fantasy VII. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento das matérias. Lembrando que aqui na descrição eu deixo uma lista com todas as obras do Final Fantasy VII, que eu vou dar spoiler nesse vídeo, e eu também deixo disponível alguns links de vídeos relacionados com a explicação de hoje. Normalmente esses links são de trechos do jogo nos gameplays que tem aqui no canal, porque o canal da Mugos Cave conta com gameplay de todas as obras do Final Fantasy VII. E eu amo falar das matérias do Final Fantasy VII, porque na minha opinião ela foi uma das melhores coisas que já implementaram na gameplay do jogo, porque ela permite que você tenha magias de diversos níveis e que isso não é atrelado a um personagem só. Então imagina você que já ficou triste quando a Aeris morreu e você, sei lá, upou ela demais, ou era uma personagem que já tinha um monte de limit break e aí você não tinha mais como ter ela na par. Imagina se você tivesse enchido ela de matérias, enchido ela com magias e aí de repente essa personagem morre. Ou, por exemplo, no caso do Cloud, que por um tempo do jogo ele fica lá de cadeira de rodas em Middle e ele é seu personagem principal, você teria que perder todas essas magias que estavam com ele. Não! Existem as matérias lindas, maravilhosas, chuchuzinhas, amores da Yu e da Yuffie, porque elas têm... Eu ia falar um total de 0 defeitos, mas dependendo da situação ela tem alguns defeitos. Mas a ideia aqui não é só enaltecer as matérias como uma parte do gameplay, mas sim falar sobre a origem delas em matéria da história. Então, o que são as matérias? Primeiro, a gente pode dividir as matérias em dois tipos, sendo as industrializadas e as naturais. As matérias naturais, elas vêm do próprio Life Stream. O Life Stream, elas é aquela corrente e tal. Tem um vídeo aqui explicando melhorzinho o que é o Life Stream. E a gente tem aquele Life Stream mais manipulável, mais palpável, que ele é literalmente um líquido. Quando esse líquido começa a se cristalizar com o tempo, ele acaba se tornando uma matéria. Durante o clássico, a gente pode ver uma matéria natural quando o Cloud está tendo lembranças dele em Nibelheim, e quando eles passam pelo Monte Nibel, é possível ver um cristal de matéria natural. Então, essas matérias naturais não tem nenhum mistério, por assim dizer. Elas são simplesmente naturais, elas nasceram no mundo aberto. Já o resto das matérias, as matérias industrializadas, por assim dizer, essas sim são produzidas pela Shinra e são consideradas um armamento militar. Existem 5 tipos de matérias. As matérias mágicas ou elementais, que são as matérias verdes, elas normalmente são usadas para conjurar algum tipo de elemento. Então seria veneno, seria cura, seria fogo, gelo, água e etc. Se bem que o bio e veneno é a mesma coisa, né? Nós temos as matérias de comando, que seriam as matérias amarelas, e elas dão um conhecimento a mais em alguma outra área. Como no caso da matéria de roubo, a enemy skill, a manipulate, a de arremesso, que seria a throw, né? Tem o corte duplo. Tô tentando traduzir o nome das matérias. Então seria esse conhecimento a mais sobre alguma outra habilidade. Nós temos as matérias azuis, que elas são matérias de suporte, então elas sempre precisam ficar anexadas com outro tipo de matéria. Normalmente são as matérias de AL, de Elemental, de Quadramagic, de HP Plus ou MP Turbo, não sei. Bem, são sempre matérias que elas precisam ficar naqueles slots compartilhados. Então, por exemplo, se você coloca uma matéria de magia com uma matéria de elemental na sua arma, a sua arma vai vai começar a dar ataques daquele elemento. Se você coloca uma matéria de elemental junto com uma matéria, sei lá, de fogo, o seu equipamento começa a ficar mais resistente a fogo e assim por diante. Cada uma tem a sua própria descrição. E eu acho que a Elemental, assim, é uma das mais sensacionais desse jogo. A gente também tem as matérias que são chamadas de diversas ou independentes, que são as roxas.
No caso delas, você não consegue conjurar uma magia e ela também não é usada em combo com outra. Ela é considerada aquela sua habilidade passiva, que ela vai estar lá ativa e ela vai acontecer quando necessário. Um exemplo disso é a matéria de cover, que quando você tá lá de boa, de repente seu personagem foi e defendeu alguém involuntariamente. Entre outras, como a que dá mais ESP, a que te dá mais HP, a que te dá mais MP, a que ajuda a lurar os chocobos para perto de você, entre outras coisas. É aquela habilidade passiva. E por fim, nós temos as matérias vermelhas, que são as matérias de summon, de invocação, para você invocar uma criatura mística. No caso das matérias produzidas pela Shinra, a gente pode ver a criação delas bastante no Crisis Core, porque você pode criar matérias fusionando uma na outra, que é uma função merda na minha opinião, porque nunca sai um diabo de uma matéria decente daquele negócio. Sempre você coloca, sei lá, 2 Thunder e aí sai um outro Thunder, e não é nem um Thunder mais tunado, que me deixa muito nervosa. E também podemos ver no remake, onde parece que eles estão tentando desenvolver uma matéria um pouco mais avançada, só que ela acaba saindo do controle e explodindo tudo lá no laboratório. E no caso, apesar das matérias serem live stream, a Shinra consegue produzir artificialmente as matérias porque eles têm esse domínio do live stream suficiente para transformar ele em Mako. E por isso que agora, durante o remake, eles inseriram o Chadley, que seria uma nova forma de eles trazerem matérias que até então não existiam no jogo. No caso, o Chadley usa 2 coisas que já existiam no universo do Final Fantasy VII para isso. A primeira delas é o simulador de combate, em que aparece muito no Crisis Core e que era usado para o treinamento do próprio Zack. E também essa ideia do Crisis Core de que você poderia gerar uma matéria usando outras matérias ou um conhecimento de alguma outra coisa. O que dá a entender é que o Chadley usa todo o conhecimento adquirido em cima das batalhas do Cloud durante o simulador e durante todas as análises feitas, entre outras coisas, para conseguir juntar esse conhecimento num ponto específico e gerar aquela matéria. Ou seja, as matérias, elas reúnem diversos conhecimentos de diversas pessoas sobre um assunto específico. E eu lembro que em algum vídeo eu falei, ou seja, matérias são basicamente as pedrinhas de um monte de gente morta, e em tese é isso mesmo.
E eu lembro que em algum vídeo meu, mas eu não vou lembrar qual vídeo, perguntaram então como que o Chadley consegue fazer as matérias de Summon. Pode ser que criaturas místicas tenham realmente existido no universo do Final Fantasy VII, como é, sei lá, Shiva, o Ifrit, Titã, Odin, Leviathan? Pode, mas pode ser também que as matérias consigam summonar essas criaturas com base no conhecimento e nas crenças do povo antigo. Ou seja, imagina que aquele povo nômade inicial do Cetra tinha um conhecimento ou acreditava-se que uma serpente vivia nas águas e ela conseguia controlar as marés. Baseada nesse conhecimento dessas pessoas, nessas crenças, foi surgindo, junto com o conhecimento sobre o elemento água, uma matéria que invocasse uma serpente marinha que conseguisse realmente controlar as marés. Então surgiu assim a matéria do Leviathan. Nessa parte é realmente uma teoria minha baseada no que eu encontrei de informação sobre matérias, porque se você procurar a origem das matérias de Summon, por exemplo, não tem nada concreto. Outra dúvida bem comum é qual o tamanho de uma matéria? Porque, assim, no clássico a gente não consegue ter muita noção de nada, tendo em vista que o seu Chocobo é maior do que a sua Airship no mapa, né? Só que a gente tem diversas outras obras onde as matérias parecem às vezes muito pequenas e às vezes elas parecem muito grandes. Até então era uma dúvida bem grande que o pessoal tinha, como a matéria pode ter esse tamanhinho para caber na luva da Tifa e ter esse tamanho para caber na Buster Sword. E ainda mais essas dúvidas começaram a ficar mais fortes quando surgiu o Digi of Cerberus, o Crisis Core e também o Advent Children. Porque no caso do Advent Children, a gente consegue ver imagens oficiais da Yuffie com uma matéria na mão e a matéria ela ocupa a mão inteira dela. Sendo que no Digi of Cerberus, o Vincent tem a Proto Materia e ela fica dentro do corpo dele. E agora no remake a gente também pôde ver, de fato, o tamanho das matérias, principalmente nas vezes em que a Jessie entrega alguma matéria pro Cloud. Mas no Adventure Children, principalmente, a gente consegue ver que a matéria ela é meio que absorvida pelo corpo, porque simplesmente faz assim e ela começa a entrar. E por falar em protomatéria do Vincent, a gente tem algumas outras matérias especiais que não se encaixam em nenhuma dessas 5 que eu tinha falado. A protomatéria do Vincent é uma dessas. Ela é uma matéria que ela foi gerada de uma forma muito estranha para conseguir controlar o Chaos que fica alojado dentro do Vincent.
Explicando assim muito por cima, basicamente o Chaos é uma criatura bizarra que encontraram em Lifestream corrompido dentro da caverna de cristal por cientistas da China. E que a Lucrécia teve a brilhante ideia de injetar no Turk, que era a segurança dela, depois de ele tomar um tiro tentando defender ela. E basicamente a Protomateria serviria para que a consciência e as vontades do Vincent conseguissem sobressair as do Chaos. E outra matéria diferente das comuns, mas que ainda está mais próxima da realidade dos nossos personagens, são as rios de matérias. As rios de matérias, elas são feitas com um condensado muito grande de Mako e por isso elas só podem ser feitas usando toda a potência de um reator. Tanto é que cada um dos reatores que existe no planeta gera uma das rios de matérias. E assim, a intenção delas era de alguma forma ser usada para parar um meteoro, mas que assim, não dá muito certo, mas de qualquer forma você pode levar elas até Cosmo Canyon e meio que as rios de matérias acabam reagindo com outras matérias que vocês carregam e elas acabam se tornando matérias diferentonas, tipo o Neo Bahamut. E por fim, mas não menos importante, as matérias mais fortes e existentes no planeta, que são a White e a Black Materia. No caso, tanto a Black Materia quanto a White Materia foram criadas há diversos anos atrás pelo próprio planeta como um presente para os Ancients, os Cetras. Só que, como a Black Materia ela era uma matéria criada para destruição e a White Matéria uma matéria criada para a proteção e o Cetra era um povo pacífico, a White Matéria ela foi bem recebida e foi passada de geração em geração até que ela chega nas mãos da Ares. Só que a Black Materia ela é deixada dentro do Temple of Ancients para que ninguém conseguisse de fato chegar até ela e colocar as mãos nela. Por isso que o Temple of Ancients é cheio de puzzles, cheio de enigmas, ele é um labirinto. E para que você consiga, de fato, colocar as mãos na Black Materia, alguém precisa sacrificar a vida para isso. E que no fim acaba sendo só um dos gate sites mecânicos mesmo.
Só que quando a Aerys fala sobre a matéria que ela ganhou de sua mãe, ela diz que ela não sabe usar. Isso é até que normal, porque na verdade precisa-se de muita energia e conhecimento para poder usar as matérias. E no On The Way to a Smile, mais especificamente no episódio da Yuffie, a gente tem uma explicação de como funciona para que as matérias sejam usadas, manipuladas, que a sua magia consiga ser castada. O cristal ele precisa estar estável para que seja possível empurrar a sua força para fora. E para isso é usado uma vibração harmônica da energia espiritual do Spellcaster. Ou seja, o invocador ele precisa ter a sua energia espiritual, ele precisa se concentrar para ele forçar o conhecimento que tem aqui e materializar este conhecimento. Então, para você fazer fogo, você precisa forçar o conhecimento dentro da magia de fogo para que esse fogo saia. E assim para todas as outras matérias. Então imagina que um conhecimento tão antigo quanto era o Holy, era necessário realmente muita energia vital, muita energia espiritual e também muito conhecimento. Então é normal que a Aerys não faça ideia de como fazer isso no início, mas que ao longo do jogo ela vai descobrindo também com a ajuda do planeta Terra, que ela continua sempre se comunicando. Tanto é que a gente pode ver no A Turk's Side Story o momento em que a Kitty e o Evan tentam usar matérias que eles ganharam como pagamento para poder atacar o Rude e eles falham miseravelmente. Eles tentam usar, eles não fazem ideia como usar e quando eles tentam, nada acontece. Tô tentando pensar se tem alguma outra coisa. Mas eu acho que é isso. Acho que eu já compartilhei com vocês todo o conhecimento que eu tenho a respeito de matérias no Final Fantasy VII. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para esclarecer alguns pontos sobre o funcionamento e o surgimento das matérias dentro do universo do Final Fantasy VII. Então, se você não é um Moogle, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você já é, deixa o seu curtir e o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, se teve algo que eu não deixei passar, que eu não expliquei, ou se tem algum outro tema que vocês gostariam que eu falasse aqui a respeito do Final Fantasy VII, deixa nos comentários. E é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.